Amém? Então, nós estamos felizes. Nós já cantamos uns 3 hinos da harpa cristã, né? Então, nós gostaríamos de falar para os nossos perseguidores, os que nos perseguem. O que é perseguidor? Perseguição é o ato ou efeito de perseguir, tratamento cruel ou injusto infligido com encarniçamento. Isso é perseguição, né? Então, eu falo para as pessoas que têm um ato, né? Que tem um ato, tem ação, né? De nos perseguir, que me trata modo de um tratamento oculto, uma ciência oculta, escondida, secreta, sigilosa diante da sociedade, diante dos humanos, mas diante deste Deus nada está oculto, diante deste Deus nada está escondido. Esta pessoa, esta mulher, esta maligna que me persegue, que faz um tratamento cruel, um tratamento injusto, imoral, indecente, devasso, que me persegue não é de hoje nem de ontem. Aleluia. Tem me afligido. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo e você vencerá também. Então eu falo para esses perseguidores: perseguição, e no encalço de incomodar, importunar, constranger, atormentar, buscar realizar, conquistar ou adquirir. O que essa pessoa quer adquirir? Ela quer adquirir a minha derrota. O que os inimigos querem adquirir, querem conquistar? Eles querem conquistar a derrota do Filho de Deus. Eles querem conquistar, aleluia, pela força da feitiçaria, pela força de Satanás, pela força dos demônios. Eles querem adquirir a queda do Filho de Deus, pela serpente, pela cobra, pelas obras malignas. Eles querem conquistar, ultrapassar a conquista do inimigo, a conquista, a vitória e a alegria do homem cruel, de uma mulher cruel, de um homem injusto, de uma mulher injusta que não teme e não respeita os mandamentos de Deus. É ver a derrota do diabo, é ver a derrota de Satanás. Para mim, eu quero conquistar a derrota do diabo. Eu quero adquirir aqui uma grande conquista, que é ver o diabo debaixo dos meus pés. E só quem me dá esta vitória é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, porque Ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. A essa pessoa que tem me tratado cruelmente nesses últimos dias, que eu não sei quem é. Mas Jesus nos dá uma pista que diz que os nossos inimigos seriam os nossos próprios parentes, nossos próprios familiares. Eles seriam os nossos inimigos. Jesus nos dá esta pista. Eu entrego esta pessoa à mão de Deus. Jesus disse: orai pelos que vos perseguem. Jesus está mandando nós orarmos por aquelas pessoas que nos tratam cruelmente, que nos tratam com desprezo, que nos tratam aí com rejeição, que nos tratam com ódio, que nos finge que não respeita o seu irmão, não respeita a sua irmã, não respeita o próximo, independentemente do grau de parentesco que ele seja, não respeita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que chamam palavrão, pessoas que mentem, que saqueiam, que roubam, pessoas que enganam, pessoas que riem da nossa cara, mangam da nossa cara, zombam da nossa cara. Se acham super poderosas, se acham acima do bem e do mal e não sabem que são carne e osso. Não sabe que esse mundo dá muitas voltas. Essa pessoa que incomoda, que importuna, o que o diabo usa essa pessoa, ela é um instrumento usado de Satanás
Para quê? Para roubar, para matar, para destruir, para infernizar, para incomodar, para, diz a Bíblia aqui, constranger, para atormentar, buscar realizar, buscar enganar a pessoa, fazer com que a pessoa acredite nas palavras mentirosas dela, fazer com que a pessoa acredite no falso amor dela, numa falsa paixão, fazer com que as pessoas acreditem naquele sentimento ilusório e mentiroso e se aparta de Deus, se aparta do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome deste Deus Todo-Poderoso que fez a serpente. A Bíblia diz que foi Deus que fez a serpente. A Bíblia diz todos os animais quem fez foi o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Foi Deus que fez a serpente. Foi Deus que fez a serpente. Eu não adoro a serpente, porque eu sei que foi Deus. Eu adoro o Deus que fez a serpente, o Deus que está por trás da serpente. Ele diz: eu crio o mal, eu crio a luz, eu crio isso, eu crio aquilo. Este Deus que criador de todas as coisas, até do mal, ele criou os demônios. A Bíblia diz que os demônios treme diante deste Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que só através de um sopro da boca dele, ele pode acabar com a gente. Através de um sopro, nós somos uma vela, como eu li um dia desse aqui no Face, nós somos uma vela acesa na mão de Deus. Quando ele resolve dar um sopro, já era esta vela. Amém. Louvado seja o nome de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, para toda a eternidade. Exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia é cheia de perseguidores. A Bíblia tem... Faraó perseguiu os egípcios, os hebreus. Faraó perseguiu de morte. Ló foi perseguido, Abraão foi perseguido, Isaac foi perseguido, Jacó foi perseguido, Jesus foi perseguido, o apóstolo Paulo foi perseguido, todos os que foram mortos, a rainha Esté foi perseguida, o tio dela Davi foi perseguido pelo rei que foi rejeitado por Deus. Todos sofreram perseguições. Todos queriam a morte de Davi. O rei Saul queria a morte do rei Davi. E só não matou o rei Davi porque Deus não permitiu. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, perseguiu o Jeremias, o profeta. Então, todos aqueles que servem a Deus piamente, fervorosamente, são perseguidos, sofrerão perseguições, serão incomodados. Mas o que foi que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, Jesus disse para ele: eu te darei as chaves do reino do céu, eu te darei as chaves das portas do reino do céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que tu ligares no céu será ligado na terra, o que tu desligares na terra será desligado no céu. Foi o que Jesus falou para os seus apóstolos e para hoje a igreja do século 21. Então nós colocamos os que nos incomodam, os que nos tratam cruelmente, os que nos tratam injustamente, os que nos odeiam, os que nos perseguem, os que nos incomodam, aquelas pessoas que querem a nossa queda, aquelas pessoas que querem a nossa ruína no Evangelho, querem ver a nossa derrota. Nós entregamos na mão do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. Nós não temos ódio dessas pessoas. Nós queremos a justiça de Deus. Nós queremos ver a justiça de Deus
Nós queremos ver Deus agindo por nós, agindo pelo órfão, agindo pela mulher viúva, a mulher sofrida, a mulher, aleluia, abandonada, a mulher injustiçada, a mulher que sofre de dia e de noite pela palavra de Deus. Amém? Nós queremos ver a justiça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o Deus da Bíblia, o Deus que deu vitória ao rei Davi, o Deus que deu vitória ao profeta Abraão, o Deus que deu vitória a Isaac, a Jacó e a José. Pagaste o mal pelo bem? Disse José aos seus irmãos. Pagaste o mal pelo bem? Só Deus é que deu aquela vitória a José. José foi vendido pelos seus irmãos para a terra do Egito. Seguindo uma linha de raciocínio, era para ele estar morto mesmo. Com 17, 16, 15, não sei, de idade, ele foi vendido lá da sua terra dos hebreus para ir para uma terra estranha, tirana, onde a morte prevalecia, a espada prevalecia, mas Deus foi com ele. Deus estava com ele e de lá Deus exaltou ele para ser governador e salvar os seus irmãos, a sua descendência, aquele povo da severa fome. A este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor, que é uma história antiga, mas é uma história real e atual. Aleluia. Louvado seja o nome deste Deus que tudo pode, que tudo sabe, que é poderoso para nos livrar. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome desse Deus que é Espírito, que a gente não vê, mas ele disse para Tomé: Tomé, porque tu me viste, tu crestes. Bem-aventurado Tomé, aqueles que não me viram, mas aqueles que creem na minha palavra. Eu sou o primeiro e o fim, eu sou a raiz de Davi, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Aleluia. Louvado seja o nome deste Deus poderoso, glorioso, majestoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Amém.